Fala pessoal, tudo bom? Bem, aqui é o professor Oswaldo e eu resolvi fazer esse vídeo para ele ser um complemento à nossa aula de modelagem de requisitos, mais especificamente a parte 1 e parte 2, que está disponível no Siga para vocês, certo? Então esse vídeo é um material complementar que vai ficar à disposição de vocês para posterior consulta, para entender melhor o assunto que a gente está tratando nesse momento, certo? Então, só para situar vocês, a modelagem de requisitos, como a gente está modelando requisitos em si, a gente precisa ter esses requisitos para serem modelados. Então, é um pré-requisito que, antes de fazer essa modelagem, vocês tenham esses requisitos. Não necessariamente você vai ter todos, até porque isso é um processo evolutivo, né? À medida que o processo de desenvolvimento de software vai acontecendo, você vai obtendo os requisitos, vai validando esses requisitos, novos requisitos podem surgir e eles vão precisar ser modelados em um determinado momento. E o que é essa modelagem? A modelagem de requisitos, pessoal, nada mais é do que dar forma a esses requisitos. A gente não vai entrar aqui nas definições do que é modelo, do que é modelar, porque a gente já falou disso aí anteriormente na disciplina, certo? E como vocês devem ter acompanhado ou devem estar acompanhando na aula, que está disponível no Siga para vocês, vocês vão ver que a gente está pegando esses requisitos e nesse momento a gente está transformando eles no que a gente chama de casos de uso. Mais especificamente, os requisitos funcionais, que vão dar origem às funcionalidades do sistema e que podem ser representados como casos de uso em uma ferramenta que a gente chama de diagrama de casos de uso, certo? Então, esse daqui, pessoal, é um típico diagrama de casos de uso, ele faz parte do modelo de casos de uso. E o que é o modelo de casos de uso? O modelo de casos de uso, pessoal, nada mais é do que as duas formas de representar casos de uso, que é a parte gráfica, Esse diagrama de casos de uso a gente pode dizer que é a parte gráfica do modelo, porque é a parte que a gente consegue ver, visualizar. Graficamente falando, tem aqui elementos desenhados que nos representam alguma coisa e que nos dá uma noção de alguma coisa. Nesse caso aqui, esse diagrama, essa figura com todos esses elementos, representam um sistema que ou vai ser desenvolvido ou já está desenvolvido. Então, essa parte gráfica, ela tem determinadas limitações. Essas limitações elas podem ser supridas pela parte textual, que é a outra parte do modelo. Onde eu me limito aqui pela questão do gráfico, eu posso complementar com texto. Então, essa primeira parte da modelagem de requisitos, é por isso que eu nomeio ela como parte 1 e parte 2, porque a gente vai abordar apenas essa parte gráfica, nesse momento. No momento posterior, que é no caso na parte 3, na modelagem de requisitos, vai ser falado então sobre a especificação dos casos de uso. Aí a gente vai deixar de lado, entre aspas, essa parte gráfica para se concentrar na parte textual de cada elemento desse diagrama. Tá certo? Então, recapitulando, para você poder fazer essa modelagem de requisitos, para você poder desenvolver o diagrama de casos de uso, que é um dos diagramas mais importantes dentro do processo de desenvolvimento, você precisa ter os requisitos. Não necessariamente você vai ter todos eles, claro, porque isso daí é, como eu falei, ele vai evoluindo à medida do tempo, mas quando você já tem os primeiros requisitos, você já pode começar a trabalhar no diagrama de casos de uso, tá certo? Próxima pergunta. Como é que a gente faz para desenhar o diagrama de casos de uso? Claro que se você tem a mão, você tem um papel, tem uma caneta, dá para fazer isso aí manualmente falando, mas existem ferramentas computacionais que permitem fazer esse diagrama, modelar esses requisitos no diagrama de caso de uso. Inclusive, nós temos uma ferramenta que é a que adotamos da disciplina, não apenas nessa, em outra disciplina também, que é a ferramenta chamada Asta. Eu vou até falar um pouquinho dela bem rapidamente para vocês, porque é o que eu vou utilizar para mostrar o exemplo daqui a pouco. Então, vamos lá. O Asta é uma ferramenta que dá suporte a desenhar vários diagramas da UML.
né? O diagrama de caso de uso, ele é um dos diagramas da UML. A UML tem vários outros diagramas, vocês vão ficar sabendo desses diagramas posteriormente. Não vamos falar deles agora, porque não é escopo da disciplina, tá certo? Mas o diagrama de caso de uso, sim, faz parte da disciplina, a gente vai aprender sobre o diagrama de caso de uso, estamos aprendendo, e vocês precisam saber, né, conhecer ferramentas que possam dar suporte a fazer esse diagrama. Então, a ferramenta que eu utilizo na disciplina é o Asta. Ele tem inclusive versões para Windows e para Linux, né, para quem utilizar aí, dependendo do sistema operacional. E eu vou mostrar para vocês bem rapidamente, eu vou deixar o link para o download da ferramenta na descrição do vídeo, mas bem rapidamente eu vou mostrar a página do Asta para vocês e mostrar qual é o passo a passo para vocês poderem fazer o download da ferramenta, certo? Coisa bem rapidinha mesmo. Aqui, pessoal, então aqui, esse daqui é o site do Asta, onde você vai poder fazer o download da ferramenta. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá certo? Então assim, basicamente você vai vir aqui, né? Bem aqui, ele fala dos tipos de licença que você pode ter acesso. O Asta, ele não tem uma versão gratuita, ele tem uma versão de teste. Mas para o estudante, né, do meio acadêmico, tem uma licença que é fornecida, né? Então você vai vir aqui, Right Type of License, clica, ele vai mostrar as opções de licenças existentes. Você vem aqui na acadêmica, na página da acadêmica você desce e vem bem aqui, ó, diagramas UML gratuito para estudantes. Você vai clicar aqui na licença gratuita para estudante, vai preencher seus dados nesse campo específico, né? O seu e-mail, lembrando, esse e-mail deve ser o da universidade, você só tem acesso porque você tem um e-mail com domínio da universidade. Preencher o nome, seu sobrenome e aplica. E aí você vai receber todas as instruções para poder utilizar a sua licença. E aí você fez o download do Asta, instalou ele, utilizou a licença, pronto. Você pode utilizar para fazer as suas modelagens, tá certo? Pronto, dito isso, voltando agora para a nossa aula. Pronto. Agora você já tem a ferramenta, você já tem a licença que lhe permite utilizar a ferramenta, além do período de avaliação, né? Vamos então falar um pouco mais sobre o diagrama de caso de uso, né? Como é dito na aula, o diagrama de caso de uso basicamente ele possui 4 elementos que completam o diagrama, certo? Esses 4 elementos são os atores, né? Esses bonequinhos aqui, tipo bonecos de palito de fósforo. Os casos de uso propriamente dito, que são essas elipses. Os casos de uso, pessoal, eles representam as funcionalidades do sistema. Nunca esqueçam disso. Se eles representam as funcionalidades do sistema, representam diretamente requisitos funcionais. Então, o diagrama de caso de uso ele só serve para representar funcionalidades, o que é funcional. Requisitos não funcionais não são expressamente representados no diagrama de caso de uso, tá certo? Os atores, como eu tinha falado anteriormente, eles são os agentes externos ao sistema e que vão interagir com esse sistema, certo? Então, qualquer usuário que venha mexer com alguma funcionalidade desse sistema é considerado um ator, certo? E aí, dentro das categorias de ator, podem existir vários, né? Outros sistemas podem ser atores, né? Contanto que esses outros sistemas interagem com funcionalidades do sistema, né? Um usuário pode ser um ator, né? E aí depende do que você quer representar no seu diagrama, né? No seu sistema. Isso daí a gente tem um mundo a ser explorado, mas aqui focando no simples, focando no que realmente importa. Primeiro elemento, os atores, que são os agentes que vão interagir com o sistema. Segundo elemento, os casos de uso, propriamente dito. Lembrando sempre, os casos de uso eles são escritos, né, com o verbo no infinitivo, terminando sempre com AR, ER, IR, notificar, verificar, emprestar. Por quê? Porque dá uma ideia de que a ação está prestes a acontecer, certo? Isso daí são regras, são padrões que a gente utiliza na anotação do diagrama de caso de uso. Outro elemento, né, os relacionamentos, que é o que liga atores aos casos de uso, atores com atores, casos de uso com casos de uso. Então, se existisse apenas atores e casos de uso, não faria sentido, porque não tem como mostrar uma relação entre eles, uma interação entre esse sistema e esses atores. Por isso que existem, então, esses relacionamentos, ok? Por fim, para separar o mundo externo do mundo interno, entenda, mundo interno, o sistema, o que funciona dentro desse sistema.
E o mundo externo, os atores que interagem com esse sistema. Nós temos então a fronteira, que é esse retângulo aqui, certo? Que engloba tudo que faz parte do sistema, tudo que é de funcionalidade de dentro do sistema. Você pode ver que isso limita o que é sistema do que não é, né? Então, o que está dentro da fronteira faz parte do sistema, é interno do sistema, e o que está fora é externo ao sistema, dedicado apenas aos atores, tá certo? Pronto, definido isso, fica bem claro de entender por que a gente diz que o diagrama de caso de uso ele representa uma visão externamente observável do sistema. Por quê? Porque você consegue ver como o sistema funciona, né? Claro que você não sabe funcionalidade por funcionalidade internamente, como é que ela está funcionando, mas você consegue ver, né, quais as funcionalidades desse sistema e quais os atores que vão interagir com esse sistema. Por isso que é forte essa noção de externamente observável. Porque qualquer pessoa que vai ver o seu diagrama vai entender que aquele sistema tem aquelas funcionalidades e aquelas funcionalidades podem ser acessadas por determinados atores. Certo? Bem, isso, pessoal, para mostrar uma visão bem simples, bem direta, o que a gente está abordando no momento, que é a modelagem de requisitos por meio do diagrama de caso de uso, né? E quando a gente vai representar esse diagrama de caso de uso, a gente precisa desses requisitos para dizer quais as funcionalidades que eu vou ter no meu sistema e quais são os usuários que vão poder acessar aquelas funcionalidades. Ok? Isso tudo vocês obtêm com o levantamento de requisitos, com a especificação dos requisitos que foi visto no momento anterior da disciplina e que faz parte do processo de desenvolvimento de software. Para não alongar muito esse vídeo, essa foi a noção básica. Apresentei rapidamente a ferramenta que a gente vai utilizar. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo mostrando a utilização da ferramenta com um exercício bem simples que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade nos comentários ou entrar em contato comigo, né? Eu volto daqui a pouco com mais um vídeo para vocês. Até mais!